Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós convidamos a todos a ocupar os seus lugares para que a gente possa dar início à programação da noite do 12º FLI Araxá. Eu gostaria de começar cumprimentando a todos, dizer para vocês que a programação completa no site do fliaraxá.com.br, vocês podem garantir a programação, tudo que a gente tem à noite, amanhã também tem programação o dia todo, e vocês estão todos convidados. Então, no site vocês conseguem conferir toda a programação de mesas, oficinas. E aí eu vou convidar agora para ocupar os seus espaços os nossos autores da noite. Eu gostaria de começar a apresentar os nossos autores e antes também lembrá-los da importância da audiodescrição, que é um processo e um recurso de acessibilidade, onde os autores se autodescrevem para que as pessoas com deficiência, principalmente as visuais, consigam ter uma compreensão maior do que está acontecendo e uma visão do cenário. Então, eu gostaria de começar apresentando Kalila das Mercês, que é poeta, jornalista, pesquisadora e doutora em literatura pela Universidade de Brasília. Atua como pesquisadora pós-doutorada em programa coordenado por Conceição Evaristo no Instituto de Estudos Avançados da USP. Possui textos literários em publicações brasileiras e internacionais. Miriam Scott é graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Desde 2014, publica diversos gêneros: contos, crônicas, poesias e romance. É cronista do jornal Manauara, A Crítica e mestranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. O sociólogo, cientista político e escritor Sérgio Abranches é pós-doutor em ciência política, autor de ensaios e livros e curador da primeira edição do FLI Petrópolis. Alguns de seus livros são O Pelo Negro do Medo, A Era do Imprevisto, A Grande Transição do Século XXI e O Intérprete de Borboletas, lançado em 2022. Eu sou Kalila das Mercês, sou uma mulher negra, estou usando óculos, estou vestindo branco. Acho que é isso, né? Olá, boa noite. Eu sou Miriam Scott, sou uma mulher branca, estou vestindo preto e de tênis branco. É isso. Oi, eu sou Sérgio Abranches, homem branco e estou de preto. Olha, eu não vou fazer mediação, nós vamos conversar. Mas eu não podia deixar de começar dando as boas-vindas para a Kalila e Miriam. São duas escritoras que eu prezo muito pela literatura e como pessoas. E é um prazer enorme conversar com vocês. E vamos começar falando de literatura, que é o tema geral de nós escritores, né? E depois a gente caminha pelas nossas inquietações e escritos. Então vamos. Vou lá, né? Então, literatura. É inevitável, assim, quando surge a temática literatura, eu não pensar nas duas escolas que compuseram minha jornada. E aí, essas escolas são o Sertão e o Recôncavo da Bahia, né? É onde tudo começa. E começa nos terreiros, né? Nos terreiros que é esse circular em volta das casas das minhas avós. E onde a gente se reunia em volta do fogão de lenha para conversar, onde a gente se reunia na frente da outra casa, né, da outra avó, na frente do muro, naquele muro baixo, assim, de 1 metro e pouquinho, para ver as pessoas passando, né, tomando nota da vida dos outros, né, colocando a cadeirinha na frente. Então, assim, as primeiras histórias, as histórias que me compuseram, vêm desse lugar, né, são as histórias contadas por estas mais velhas, por estas matriarcas, né, que compuseram boa parte do meu imaginário e da minha observação também, porque nem toda história era contada necessariamente para que eu soubesse. Tinham histórias que eram contadas ali entre os adultos, que eram quase sofejadas, né? Eu lembro da minha avó falar assim: fala baixo, pro vento não levar.
né? E essa coisa do falar baixo para o vento não levar era o momento que eu mais colocava, né, meu ouvido para jogo, né? Que eu ficava pensando assim, nossa, então vai vir uma resenha daquelas. Então, acho que falar de literatura me transporta, né? Me leva para esse passado recente, que são essas casas, e que depois vai ganhando contornos, né? Vai ganhando um pouco mais de substância, né? Ou de substância, ou de substâncias, né? Desse compilado que me forma, né? Também dentro do espaço dito tradicional. Então, é isso para começar a falar de literatura. É isso. Bom, literatura, para mim, já tem muito a ver com paisagem. Eu não consegui, quando me entendi escritora, me afastar da minha paisagem, porque a paisagem amazônica ela é impossível de ser ignorada completamente. E a gente se forma por causa daquela floresta que está em volta, por causa daqueles rios todos que nos cercam. Então, não à toa cheguei à Terra Úmida justamente por causa da paisagem, também por causa de mulheres. Não consegui me distanciar das mulheres da minha família também. Assim, a minha família é extremamente matriarcal e vovó também foi alguém fundamental na minha vida. Foi quem me letrou, me alfabetizou e repassou toda a cultura judaico-marroquina, que é, né, um pedaço meu, e as comidas, e os ensinamentos, e, obviamente, as fofocas, que também era a parte mais legal da história. Acho que toda menina ali, por volta dos 11, 12 anos, quer ouvir o que estão ali sussurrando. E eu tinha primas mais velhas e que conversavam coisas que pareciam tão interessantes. Então, eu acho que a minha literatura perpassa por isso, pela paisagem, que é muito forte, e pelas mulheres, sem dúvida. A gente tem em comum a avó. Porque eu tenho em comum com a Kalila o sertão. A minha infância e um pedacinho do início da minha adolescência, eu passei todas as férias longas na casa da minha avó, em Curvelo, no sertão. E já não era uma casa grande mais. Era uma família arruinada, né? Uma família branca arruinada. Mas tinha duas coisas que me levaram para os livros. Primeiro, quando eu chegava em Curvelo, com mais tempo, a minha avó tinha uma biblioteca igual a da minha mãe, filha dela. Era a minha avó materna, não tive avó paterna. As bibliotecas, os mesmos livros que eu via na estante de mamãe, tinha na estante da minha avó. E na casa da minha avó eu tinha tempo de ler. Então, eu comecei a ler em Curvelo. Depois eles me levavam para o sertão, para o cerrado, propriamente dito, né? Para andar a cavalo. E aí era uma outra coisa. E o pai dessa minha avó era o médico do Curvelo. E eu fui descobrindo que tinha alguma coisa na história dele que tinha a ver com uma das minhas paixões, à medida que eu fui crescendo. E aí, o dia que eu li Miguelin, eu descobri o que era. Ele é o médico que deu os óculos para Guimarães Rosa. Então, aí fechou, quer dizer, um romance importantíssimo para mim, do ponto de vista de formação literária, e tinha também essa coisa oral, porque a minha avó era uma grande contadora de histórias. E era uma enorme fofoqueira. E eu fazia igual a você, eu ficava ouvindo a conversa que não era para mim. Entendeu? Então, eu me lembro, até hoje, de personagens de Curvelo, que depois, alguns ficaram até famosos, um virou deputado e tal, das fofocas que a minha avó contava, fulano, beltrano, a mulher de ciclano e tal. E uma cidade pequena, né? Mas essa vivência de histórias contadas e livro na estante, e tempo para ler, e é um incentivo assim silencioso. Ninguém me mandava ler, dizia para ler. Mas eu olhava aquilo e dizia assim, não é possível que as duas tenham os mesmos livros e que não seja uma coisa interessante, né? Que não tenha uma história boa aqui.
E foi assim que eu comecei realmente. Eu acho que todos nós começamos a escrever como leitores, né? A gente lê muito antes de começar a escrever para valer mesmo. E o meu primeiro romance, O Pelo Negro do Medo, tem uma parte dele que é passada no sertão, exatamente para a primeira coisa que me veio assim. E Kalila, contos. Porque você tem um conto, uma forma de contar o conto muito inovadora, muito legal. E eu gostei muito de ler. Telúrico também, tem uma coisa, né? Pois é, você falando aí das fofocas, da avó, eu pensando que eu tive, né, eu acho que é a sorte de ter 3 avós, né? Eu tive uma avó paterna, que nos deixou, eu era muito criança, mas minha avó era uma figuraça. Além de saber de tudo que acontecia na rua, ela ainda, né, gostava de saber dos nossos sonhos. Então, a minha avó minha filha não sonhou com nenhum bicho, não. Né? Minha avó gostava de jogar. Então, assim, de mim chegar lá e falar, vó, sonhei com um caranguejo. Minha filha, mas esse caranguejo não serve, não. Né? Então, assim, tinha né? Só servia mesmo se eu sonhasse com aqueles animais ali. Né? Então, era uma figura. E aí tinha mais 2 avós, que foram as minhas avós maternas. Uma biológica, né? Que minha mãe nasceu no sertão, a cidade chamada Serrinha, né, na Bahia, e a outra avó, que é vó Zélia, né, que foi uma mulher que criou minha mãe, né, que fez essa dupla maternidade, esse duo, né, com minha outra avó, Miquelina. E a avó Zélia, que ainda está, né, aí super ativa, é a avó que tinha um quintal maravilhoso, um quintal cheio de plantas, um quintal cheio de animais. Ela sempre foi uma mulher muito curiosa e aventureira, né? Então, assim, minha avó só para vocês entenderem o nível, além de todas as roças, né, de todas as coisas que ela fez, assim, ela teve um dado momento que ela inventou de criar umas emas no quintal. Então, nesse nível, assim, né, colocar uma ema no galinheiro. Então, assim, né, não tinha como não ser escritora, né, com a avó que coloca uma ema no galinheiro. Né? E tinha também, além dessas plantas todas que né, faziam parte, né, desse quintal, eram plantas que essa minha avó ela utilizava também para ganhar um dinheirinho, né? Então, era uma labuta mesmo, assim. Uma labuta imensa. Né? Então, tem um pouco desse movimento. Eu acho que eu estou escutando minha voz com o retorno. Eu acho que melhorou agora. Então, a terra, né, ela compõe a minha narrativa exatamente por ser esse elemento que durante muito tempo esteve ali, né? Muito, muito, muito fácil. Eu não tive, assim, Sérgio, livros nas estantes das minhas avós, né? Não tive essa oportunidade, né? Era mesmo conversa, história, causo. Tinha também uns negócios de uns almanaques, né? Que eram uns livros que ficavam ali também. Não era muito interessante, não. Eu gostava era da resenha, de ouvir minha avó falando baixinho, dando dicas de quem era quem. Sabe, a menina de fulano de tal? Aí o povo, a mais velha, fulaninha? Não, a outra. Sei. Aquela coisa assim, um pouco intimista e que ia contando todas as coisas, né? E a terra, minha avó, todas elas têm em comum esse diálogo, né, com esse plantar, né, com essas mãos que fazem nascer vida, né? Então, todas as minhas avós eram mulheres de mãos que
produzia muita coisa, né, que alimentava muitas bocas, que faziam movimentar a vida de muita gente sem que sequer elas entendessem até desse imenso que elas fizeram, né? Então, eu tive uma bisavó que era... Eu estava falando isso até ontem com a Denise, né, que eu tive uma avó que era... Uma bisavó que era artesã, uma mulher indígena, muito provavelmente ali Pataxó, né? Depois a minha avó, que é uma mulher que ela é uma mulher a outra bisa, que é uma mulher que é parteira, né? Então tem essas mãos, né, de trazer vida mesmo, ajudar muitas vidas chegarem naquele período. E aí vem minhas avós, né? Lavradeiras, mulheres com mãos na terra. E minha mãe, que aí costura, que depois passa a ensinar. E eu que tenho a oportunidade de fazer um ciclo de estudos, né? Desde pequenininha, na escola, e depois graduação. E sigo a carreira acadêmica, indo para o mestrado, para o doutorado e pós-doc, né? Essas coisas que a gente inventa aí, depois não entende muito por quê. Mas esse lugar mesmo, desse movimento, dessas mãos também que fazem acontecer. Então, acho que essa literatura da terra, eu acho que não seria diferente, né? Eu sou uma mulher da terra, sou uma mulher interiorana. Eu até brinco, né, que eu gosto muito do discurso da Maria Bethânia, que fez aniversário esses dias, que ela fala assim, eu sou a menina do interior, e eu gosto, porque ela é do Recôncavo, eu sou do Recôncavo também, eu gosto de ser essa eterna menina do interior, que tem essa conexão com a terra, que entende também que plantar, né, pode ser realizado de diferentes formas. E é isso, colocar essas histórias no mundo, né? Eu sempre fico muito emocionada assim, quando eu falo desse lugar, né, de como os textos surgem, né? É isso, eu quero te ouvir, depois eu conto mais. Conto. Primeiro que eu fiquei apaixonada pelos contos de Khalila, assim, que jeito de começar a história. Até quando ela, logo na primeira frase, eu falei, eita, uau. Então, assim, parabéns, porque é muito gostoso quando a gente vai para a literatura de outros lugares e se reconhece ainda assim, né? O que eu acho maravilhoso da literatura é isso, esse reconhecimento, apesar da paisagem ser diferente, né? Apesar da sua cultura ser outra, mas a gente tem tanto a ver. Então, isso é incrível e os seus contos são realmente maravilhosos. Eu fiz um processo ao contrário dela, eu comecei pelo romance e agora estou escrevendo contos. Eles estão sendo escritos antes do romance ter saído, mas eu nunca consegui publicá-los porque acabava que algum conto me pedia tantas mais páginas que um desses contos virou Terra Úmida. Então, eu nunca consigo acabar os contos, porque o bendito do conto me puxa, e aí eu vou e vai, tá bom, ele não quer ser conto, ele quer ser romance. E eu não consegui, em tantas oficinas que eu fiz, e quando o professor pedia, né, para começar a escrever, e eu achava que eu tinha que ir muito longe para escrever, e eu só consegui, de fato, escrever quando eu me voltei para perto. Quando eu fui exatamente fazer isso, esse movimento de buscar as histórias da família, e não para contar a história da família, porque eu queria escrever ficção, eu não queria fazer um livro de memórias de jeito nenhum, mas não tem como a gente se afastar das palavras que a gente passou a vida inteira ouvindo. Então, quando eu pensava personagem, algumas frases que essa personagem dizia eram as minhas tias-avós que estavam ali presentes, falando. E, embora eu não tenha tido a sorte de ter convivido com bisavós, mas eu tinha as duas avós e muitas tias-avós. E essas tias-avós, elas se ligavam todos os dias da vida, né? Por isso que eu sabia de todas as fofocas, porque eu ficava no quarto da minha avó para ouvir o telefone, que eu queria ouvir o que elas estavam conversando. Então, eu ficava deduzindo o que tia Cime estava falando, o que tia Letícia estava falando com a minha avó Miriam. Meu nome é Miriam por causa da minha avó. E então, quando eu fui escrevendo as personagens nos romances, é como se eu estivesse as escutando de novo falar, porque eu queria trazer um pouco
da cultura marroquina e que eu só fui entender, eu consegui ir ao Marrocos antes de publicar o livro, porque eu queria ver com meus próprios olhos o que tinha de tanto em mim, por que benditas águas eu gostava tanto de tâmaras, eu gostava tanto de damasco e eu gostava tanto de tons terrosos. Por causa da minha avó, por causa da minha tia-avó, só era isso que me era apresentado o tempo inteiro. Então, quando eu cheguei no Marrocos, eu entendi. Eu falei assim, agora eu entendo por que eu gosto tanto de canela, por que eu gosto dessas cores. É porque eu sou isso. Não tinha, né? Quando eu entrei naquelas Medinas, que eu vi os guetos onde os judeus eram colocados, etc., eu falei, nossa, agora eu entendi do que elas estavam me falando. E aí eu quis fazer realmente uma grande homenagem a essa comunidade que não chega a ser gigantesca em Manaus, no Pará ela é muito maior, mas em Manaus nós temos ainda mais ou menos em torno de 500 famílias, ou um pouco mais do que isso. Muitas a gente acabou não sabendo realmente se permaneceram judeus ou não, porque muitos foram para o interior do Amazonas e casaram, né, com outras culturas, outras mulheres, ou indígenas, ou ribeirinhas, etc. E aí, realmente, as coisas vão se mesclando, os sobrenomes, né, foram se perdendo ao longo das centenas de anos. Mas foram milhares de judeus que chegaram por lá e se apaixonaram, assim, tipo, a nossa cultura é completamente misturada com a amazônica. Não existe na mesa nossa, no Rosh Hashanah, que é o nosso Ano Novo, fazer um peixe que não seja com tambaqui. É tambaqui que está na mesa, né? E o complemento não vai ser o arroz, vai ser a farofa. Não tem para onde correr, ninguém sabe mais viver sem farofa. E quando a gente precisa, na Páscoa, fazer o pão ázimo, a gente nem sempre come só a matzá, a gente come tapioca, né? Então, assim, essa mescla de cultura, ela foi tão importante que eu tinha que contar essa história. Assim, eu tinha muita vontade de contar essa história, o quanto nós fomos muito bem recebidos na Amazônia. E a Amazônia virou realmente a nossa terra prometida, né? Os judeus que escolheram ir para lá foram muito felizes e são muito felizes e nunca quiseram voltar. Não tem nenhum de lá que voltou, eu quero voltar para Tanger. Não teve. Eles quiseram ficar e fincar, né, como seu novo lar. E então é isso. A minha história, as minhas histórias passeiam muito por esses ambientes do interior do Amazonas, dessa floresta, desses rios, dessa culinária que mistura tudo, né? Tem berinjela e tem farofa, tem tâmara e tem graviola e tem cupuaçu, muito doce de cupuaçu. Então é isso. Acho que a minha literatura ficou por aí. Eu achei particularmente interessante o jeito que você conta a história, porque ela tem muito a ver também com esse encantamento com a Amazônia, né? E eu saio de um outro tipo, o cerrado, que é riquíssimo, mas as pessoas chamam de mato, né? Eles acham que, inclusive, estão destruindo porque acham que não vale nada. Ao contrário, é muito valioso, mas as pessoas não têm muita noção. E o encantamento da Amazônia com a sua exuberância, etc., né? E é legal ver uma pessoa da Amazônia mostrando esse fascínio pela Amazônia, né? E que é um pouco ancestral no seu caso, né? E ancestral de fora, vem dos sefarditas, né? Mas é curioso como que a experiência ficcional ela fica muito ligada à experiência de vida, né? E é o que eu acho curioso, eu não sei se você não falou nada disso, a Miriam falou um pouco, mas uma vez eu estava conversando com a Ana Maria Machado e falei, Ana Maria, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, eu estava escrevendo um livro, um romance, mas aí teve uma conversa que me levou a escrever o Intérprete de Borboletas. Ele atravessou e acontece o seguinte, é que a personagem do outro livro não me larga. Ela fica me chamando, ela fica dizendo, cara, eu mereço... por que você me abandonou? Por que você me largou? Né? E eu achei que eu acho que isso é um pouco loucura, não sei, não é o que é. Ela disse, não, os meus personagens fazem a mesma coisa comigo. Né? E está acontecendo isso. Eu não estou conseguindo terminar de reescrever a história,
porque eu ando muito ocupado com outras coisas, e de vez em quando eu sonho com a Ivone, que é a personagem principal do romance, dizendo assim, poxa, você está me largando, entendeu? Você acha que eu não mereço? Caramba, não é possível, né? Me larga, me deixa. Mas isso foi me descolando, essa interação com a personagem foi me descolando um pouco das minhas, digamos, memórias, né? Quer dizer, da minha experiência. Começou a virar uma coisa muito mais ficcional, pura e simplesmente, né? Tanto que eu coloquei esse romance num lugar onde eu nunca morei, no Rio de Janeiro, mas onde eu nunca morei, que é na Avenida Atlântica, que é um outro universo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, um bairro que foi sendo ocupado por pessoas aposentadas, foram empobrecendo também o bairro, mas permaneceu uma faixa litorânea, né, em frente ao mar. Eu acho a paisagem mais bonita do Rio, porque você vê o Pão de Açúcar, você vê, né, e aquela parte da Baía da Guanabara é muito linda, né, mas e ficou aquela parte ali de ricos, né, de pessoas que e eu resolvi eu não conheço nada da Avenida Atlântica, mas eu acho aquela paisagem maravilhosa e eu acho que o mar ali é um personagem, inclusive, né? Mas eu acho que tem um drive, uma coisa que nos leva a escrever, e eu conversei muito isso com o Afonso e o Tom quando a gente estava fazendo a programação desse FLI, que é o seguinte, eu acho que a literatura transforma, porque a literatura foi uma coisa transformadora na minha vida, e, na verdade, me salvou. Eu era um adolescente muito complicado, e o momento em que eu parava para ler, me abria uma janela que resolvia muitos dos meus problemas era de rebeldia demais, eu fui expulso de todos os colégios onde eu estudei, para você ter uma ideia. Todos. Entendeu? Até no penúltimo ano do colegial, eu fui expulso. Aí já por razões políticas, mas nas outras vezes todas por insubordinação, por não saber me acomodar nos lugares e tal. E a literatura me acalmava. A literatura estava vendo o Nogueira falar, ela me equilibrava, entendeu? Ela me dava o outro lado que me faltava, ela me completava. E eu acho que por isso é que eu sou um leitor compulsivo e achei que valia a pena entrar na aventura de escrever. Mas eu tenho essa convicção de que a literatura é transformadora. E se ela é transformadora para mim, eu acho que ela é transformadora para os outros. Então, isso nos dá um sentido também de responsabilidade com o que a gente escreve, né? Totalmente. Quando eu comecei a escrever contos, na verdade, eu começo escrevendo poesia, né? Eu faço esse movimento de escrever poesia, ousadíssimo, né? Tipo assim, escrevendo poesia. E eu me dou conta que tinha coisa para ser contada, né? Como a Miriam até falou, né? Dessa necessidade de histórias que não devem ser perdidas, né? Histórias que devem ser partilhadas com as outras pessoas, né? Para que aquilo ali não morra, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, refletir. E essas palavras, né? Essas palavras que são ditas em alguns lugares, né? Que não são ditas em nenhum lugar, né? Isso era algo que eu ficava sempre surpresa, assim. Minha mãe falava algumas palavras que eu não escutava ninguém falando, né? Então eu pensava assim, que menina xixilada. O que é xixilada? Né? Então eu não escutava nenhuma outra mãe falar dessa forma, né? Com outra colega, um linguajar assim muito próprio, e eu ficava pensando o que fazer com esse arsenal, né? Esse dicionário aí, esse enorme dialeto que era dito nesses lugares. Eu acho que a literatura, para mim, como eu falei, né? Eu sou do interior, toda essa coisa. A literatura ela me permitiu viajar, né? Num lugar onde tem uma escassez, né, de oportunidades, de sair de férias e conhecer um lugar, né? Então a literatura ela fez com que eu pudesse sair, né, muitas vezes viajar. E eu acho que eu tenho um fascínio também quando eu vou criando esses contos, essas personagens.
de observar muito bem os lugares, assim, de tentar mostrar para o leitor essa cartografia, né? Essa cartografia andarilha, de quem muitas vezes só vai passar por aquele caminho uma única vez e vai ter que saber voltar para casa, né? Então, era uma coisa assim muito de observe tudo. Não vi, não sei, né? Aquela coisa, aqueles recados de casa, né? Não vi, não sei, meu senhor, minha senhora, não sei de nada, não vi nada, mas veja tudo, né? Observe tudo, mas não comente nada. Então, acho que quando eu escrevo, né, quando eu começo a escrever os contos, é um pouco para pensar nessa cartografia, fazer também uma provocação, né, sobre a biointeração, que para mim é uma temática que me interessa, pensar nessa natureza, mas não nessa natureza romantizada, nem piegas assim, né? É de pensar que nós somos muito minúsculos, né? E a gente quer ser mães de planta, pais de planta, quer cancelar a natureza como mãe e pai, assim, né? Como esse grande ambiente que a gente toma conta e fica querendo ser dono de tudo, né? Então, eu poderia dizer que escrever planta-oração, em que cada conto tem o nome de uma planta, né? Tem um limoeiro, e aí vai saindo do interior, né? Vai fazendo esse movimento desse sumário floresta, indo para, enfim, o seu cerrado, né? De repente, tem um ipê ali, e que faz parte também desse movimento que eu faço, né? De sair e observar como essas plantas elas compõem, como a gente, né, está ali compondo essa natureza, né? Como a gente se ocupa desse espaço, né? Que não é somente nosso, né? Então tem uma provocação, né, dessa concretude. O que é concreto, né? É possível ter algo concreto, completamente concreto hoje, né? O que é a terra, né? É isso assim. E a leitura ela chega com esse lugar transformador, eu concordo, transformador, mas como esse lugar que, enfim, me dá a possibilidade também de sonhar, né? De elaborar outros sonhos, que não somente daquele espaço ali do interior, né? Mas de pensar em outros sonhos. Então, eu particularmente gosto também de ler outras histórias, gosto de pensar em outros pontos de vistas, né? Estou super curiosa para, né, ler seu romance e entender também um pouco do seu movimento, do que você vê. Mas é isso, assim. Eu acho que a literatura, ela, além de ser um direito, além desse espaço de leitura, fortalecer, fomentar outras subjetividades, fazer a gente se reconhecer a partir do desconhecido, né? Ter empatia com o que não é necessariamente nosso, ela também nos possibilita viajar, né? Viajar pelo mundo, sonhar com outras referências, saber que o diferente também existe, né? E o diferente não necessariamente é ruim, né? Então, acho que é um pouco desse movimento que a literatura fomenta, né? Eu acho que é isso. Eu ia gostar de ler alguma coisa. Um pedaço. Leia, por favor. Eu vou ler, só para vocês. Um pedacinho. Gosta de quê? Castanheira. Pois é, boa. Eu não ia ler Castanheira, mas ela falou. Mas Castanheira então... é muito bom mesmo. Castanheira começa assim. Deus me livre de fofoca. Será que o horário eu já posso ler um negócio assim, gente? Pode. Censura? Tem censura? Não, pode. Olha lá, hein? Deus me livre de fofoca. Mas era do basculante que Teresa via tudo. Sabia que Fabrícia se ajeitava com Pedro embaixo dos pés de castanha do Maranhão todos os dias. Gente, será que não tem censura? Eu vou deixar quieto, que é para vocês depois comprarem esse livro e lerem, porque eu acho que é melhor parar por aqui. Aí, tá vendo? Olha lá, hein? E eles se pegavam ali, embaixo das árvores, sem cerimônia.
em pé mesmo. Eu vou parar, de verdade. Muito bom. Já viram por que tem que ler? Foi né? a Miriam, viu? Foi a Miriam. Eu não escolhi esse, eu escolhi um dramático. Ai, mas, gente, leiam, porque é uma delícia, gente. É muito bom esse conto. Não ia ter censura. Aqui somos livres. Olha, a literatura, ela realmente ela é muito transformadora e, para mim, acima de tudo, ela foi não apenas transformadora, mas ela foi minha companheira. Porque, embora eu esteja aqui de boas hoje em dia, eu fui uma criança muito tímida e me sentia muito só. E não gostava do bullying que eu sofria porque eu fui uma criança gorda. Então, eu não me sentia encaixar nunca, né, nos espaços onde eu estava. Roupa era difícil, eu queria vestir o que as meninas vestiam e eu não cabia. Eu usava bota e queria usar melicinha. Então, assim, as histórias elas eram minhas amigas. E depois eu descobri que eu podia escrever diários. Então, assim, a minha primeira forma de escrita, a minha primeira literatura foram meus diários, que foram meus grandes companheiros anos da minha vida. Eu escrevi até os 17, 18 anos. E era lá onde eu conseguia ser eu mesma. Então, os diários eles foram os responsáveis para eu continuar sã. Eu precisava desaguar em algum lugar e os diários eram esse lugar, porque eu não conseguia compartilhar tudo aquilo, todas as minhas angústias, principalmente na época da adolescência, com ninguém, nem com a minha avó, que era uma grande amiga e para quem eu conseguia contar algumas coisas, mas outras eu tinha que guardar para mim, mas eu tinha que botar em algum lugar, porque senão a impressão que eu tinha é que eu ia explodir. E eu diria até que a literatura me salvou nesse sentido, e já na mais velha, ela me salvou pela segunda vez quando eu me tornei mãe. Porque a maternidade, para mim, ela foi assim, um rompimento, assim, antes e depois. E foi por causa da escrita que, digamos, eu sobrevivi a mim mesma, porque eu não conseguia mais me reconhecer, tanto que sou uma pessoa que me formei em Direito e não consegui voltar para a profissão depois de me tornar mãe. Fui me apaixonando cada vez mais pela literatura, porque, de novo, não conseguia me encaixar naquele grupo de mães à minha volta que estavam no mesmo período que eu, mas ninguém estava sentindo o que eu estava sentindo. Estavam todas, aparentemente, pelo menos, muito felizes. E eu estava aos pedaços. E, então, quando eu li outras mulheres que passavam por aquilo, eu fui dizer assim, não, então eu não estou louca. Existe esse outro lado da maternidade e eu preciso também falar sobre ele. Então, quem me levou a escrever foi o tema maternidade, ele me chamou a atenção absurdamente. Porque eu não conseguia mais nem conversar, nem ler sobre uma maternidade romantizada e em que as pessoas estão sempre felizes e amando passar por tudo aquilo. Eu estava de outro jeito, completamente dilacerada, querendo saber quem eu seria a partir dali. E eu queria tentar explicar para as pessoas, mas isso não tem nada a ver com amor pelo meu filho. Não tem, o problema é comigo mesma. Então, a escrita, nesse sentido, foi muito importante para eu me reencontrar no mundo. E aí uma coisa foi levando a outra e a literatura foi me chamando, e eu fui assim, meio, será que posso? Porque essa alta denominação de ser escritora, ela é muito difícil, ela parece tão prepotente que eu tinha muito medo de me dizer escritora. Eu passei anos escrevendo sem nunca preencher um formulário dizendo que a minha profissão já era aquela, porque eu não era mais do direito. Eu parei até de pagar a OAB. Hoje em dia eu tenho que contratar advogado, porque eu não estou nem em causa própria. Eu realmente abandonei. Então, eu falei, gente, mas agora eu sou escritora, eu já posso botar no formulário, está tudo bem. Mas demorei para tomar para mim esse título. Então, eu me sentia muito leitora. Se eu pudesse, eu colocava lá, leitora, profissão, leitora, está tudo bem, porque realmente devoro livros aos montes, mas o escritora demorou.
Mas eu sou muito grata, acima de tudo, à literatura. Muito grata. Porque eu acho que escritores e escritoras, principalmente, que foram responsáveis pela minha transformação e pela minha descoberta do que eu queria escrever e do que eu queria para mim, assim, foi um caminho sem volta. E, embora hoje eu seja muito apaixonada pela não ficção, mas foi na ficção que eu me encontrei. Né? Então, eu não sei por que as pessoas hoje em dia estão com tanta dificuldade de gostar da ficção. Estão querendo saber se é verdade. Né? Uma história de assim, mas essa é a tua história de verdade? Aconteceu contigo? Foi a tua avó? Não, gente, é ficção, está tudo bem. Deixa a ficção no lugar dela. Então, assim, sou muito grata mesmo à literatura, sabe? Então, sem dúvida alguma, Sérgio, a literatura é muito transformadora. Muito mesmo. Para frente, agora. Você me disse que está escrevendo contos de novo, né? Mais contos. Estou aí escrevendo mais contos. Você tem um jeito de contista, porque você é sintética, né? Você... Professor Marcelino ali, que mexeu para isso aqui acontecer, né? Fomentou muito me futucou, né? Para poder... Fez muito bem. Isso aqui acontecer. Enfim, ele fica aí dizendo para mim que tem... Como é? Fôlego de romancista, eu escutei hoje. Aí você vem com essa, aí eu fico aqui, eita, e agora? Mas são duas coisas diferentes. Ela tem o fôlego porque você tem paciência, você vai, tal, você consegue, né? Não é? E romancista apressado não dá certo. Bora ver o que é que vai sair, né? Mas eu estou escrevendo, estou em exercício de escrita, né? Eu acho que é algo que eu não tem mais jeito, né? A gente está sempre fazendo esse movimento. Não sei o que vai vir primeiro, que me propuseram também outras coisas que vocês logo vão ficar sabendo. Estou nas redes sociais aí, né? Então, quem puder fortalecer, né? Fazer igual o professor Nogueira ontem, eu gostei. @dasmercês. O truque Nogueira é exatamente. Gostei, aprendi. E é isso, né? Mas estou nesse movimento e estou na academia, né? Então estou findando aí um processo na USP, junto com a Conceição Evaristo, grande mestra, que vai estar aqui conosco logo menos, né? Que eu tive a honra de ser supervisionada, estou sendo, né? De alguma maneira, nesse pós-doutorado. E com quem eu aprendo muito, muito, muito. Então, a gente tem uma jornada aí. Todos nós. Né? Todos nós. Então, acho que estou nesse momento, nesses movimentos. Né? Agora em São Paulo, né? Ponte Aérea, Bahia, São Paulo. Brasília ficou, né? Fiquei lembrando da música do Alceu Valença, né? Dizendo para Brasília que eu vou morrer de saudade, né? Mas tá tudo direito, né? Foi bom sair de Brasília assim também com a cidade, pelo menos respirando, né? Porque eu estive num momento muito tenso de morar lá. Então acho que se eu escrevesse IPs, que está nesse livro, talvez eu escrevesse um pouquinho diferente. Sei. Né? Acho que os IPs estão diferentes. Nós dois saímos de Brasília em momentos tensos e a mim não deixou saudade, não. Apesar de toda a família estar lá, não me deixou, não. E você, Miriam? Também estou na escrita dos tais contos, né? Bora ver se agora sai, se nenhum vai me puxar para querer virar romance de novo, nunca se sabe. Eu também sou uma pessoa que escuta as personagens, se elas me chamarem, eu vou. Né? E elas perturbam mesmo, não acontece só com você, acho que acontece com todo mundo. Também estou nas redes como @MiriamScott_, né? Tem que avisar. Adoro estar nas redes, gosto de conversar com as pessoas. A timidez ficou um pouco para trás, ainda bem. De acordo com a minha irmã, que adora astrologia, ela disse que é meu ascendente em Leão, que agora, depois dos 40, eu vou querer ficar parecida. Ela me disse isso. Então, tá, né? Deixa esse leão aí aparecer. Então, se quiserem me encontrar, estou lá nas redes e quero esse livro de contos até ano que vem. Já está lá em revisão crítica, vamos lá, ver o que vai acontecer. Mas é isso. E continuo escrevendo artigos quando eu posso,
estou sempre em algum lugar escrevendo sobre alguma coisa, gosto de me posicionar, sabe? Não gosto de ficar só escrevendo literatura, sou uma pessoa que gosta de dizer o que pensa, então acho que os artigos são muito bons para isso, para deixar clara a nossa posição. E é isso. Obrigada. Obrigada por esse espaço, por esse ambiente maravilhoso, pelo convite, pela partilha. Foi bom demais. Muito bom. Para mim é um prazer enorme conversar com vocês. E nós vamos ter que terminar, porque vem outra mesa aí, mas foi bem legal. Obrigado.